Olá, tripulação, daqui é o Comandante Dantas mais uma vez e hoje a gente vai descomplicar o terceiro caso do computador de voo para vocês, onde então vamos passar aqui o passo a passo desde o princípio básico para aquele caso de vento desconhecido. Sabe aquelas questões que fala assim, ó, dado tal coisa, encontre o vento, direção e velocidade, DV e VV. Então, toda vez que você ouvir falar em DV, direção do vento, e VV, velocidade do vento, ou perguntando qual é o vento desconhecido, que é muito aplicado na navegação IFR, lá do piloto comercial também, mas você aprende em especial o procedimento aqui no piloto privado, né? Então, se você não se inscreveu, deixa a curtida, já vai se inscrevendo aí no canal, deixa aí o compartilhamento ou aquele comentário pra gente. Vai lá no canal da EAD também, que é o nosso canal principal, onde a gente vai sempre estar desvendando algumas questões de ANAC. Até fiz uma questão ali nesse último fim de semana e resolvi uma questão de ANAC lá no canal da EAD. E daí aqui no meu, você vai aprender agora o passo a passo bem estruturado de onde vem, quais são os princípios do terceiro caso do computador de voo. Então bora lá? Primeira coisa que você tem que fazer para entender o terceiro caso do computador de voo, a estrutura do negócio. O terceiro caso ele é como se fosse uma consequência, é quando eu tenho todos os fatos e daí eu quero saber o vento que influenciou. Ora, se eu sei qual é o meu rumo, qual é a proa, eu sei quanto o piloto está corrigindo. Então eu sei qual é a correção de deriva. Se eu sei AVA e sei AVS, então eu sei quanto o vento está me empurrando ou me freando. Então quanto ele me acelera ou quanto ele me freia. E aí, baseado nessas consequências, nos fatos já resumidos ali no final, a gente consegue observar então qual vai ser, a gente consegue definir qual vai ser o vento definido lá naquela questão, né? Então, antes de mesmo explicar o procedimento para vocês, e também preparei uma listazinha para vocês fazerem, para vocês treinarem de 10 exercícios só de terceiro caso, vai ficar indexado aí no comentário, né, na descrição do vídeo. Então abre a descrição aí, vai mostrar mais aí, vai expandir a descrição, vai ter o download lá da listinha de 10 exercícios gabaritada para vocês fazerem. Inclusive vou fazer um exercício dela daqui a pouco. Antes da gente começar de ensinar o procedimento, eu vou ensinar de onde vem o negócio, que a gente vai mais além aqui. Vamos pensar o seguinte, ó. Tem um voo simulado aqui de uma cidade A para uma cidade B, e vocês observam que a minha rota está dando aqui no rumo, pode ser o rumo verdadeiro, de 30 graus, estão vendo? Ó? Então até aqui está fácil. Fiz uma rota de uma cidade A para uma cidade B, e o rumo verdadeiro está dando aqui em torno de 30 graus. Esse é o primeiro ponto, primeiro aspecto. Então eu coloquei aqui, ó, rumo verdadeiro é 30 graus. Essa é a coisa mais básica, você traça a rota de um lugar para o outro, você sabe qual é a direção. A direção é o rumo, né? Equivale ao rumo verdadeiro aqui. Lembrando que sempre no computador de voo a gente vai trabalhar com norte verdadeiro, sempre norte verdadeiro. E aí tem um ponto-chave, se você tiver norte magnético, se você tiver norte bússola, você tem que fazer as conversões até atingir o norte verdadeiro. Sempre trabalhar com o norte verdadeiro, porque o vento ele é sempre explícito ali, sempre mostrado de forma em relação ao norte verdadeiro. Tá? Então, beleza. Agora observem que eu vou conhecer a proa. Então aqui o exercício vai te pagar a proa. Por exemplo, proa verdadeira 36. E daí observa o que vai acontecer. Eu já sei que o meu avião ele está apontado para a direita. Se ele está apontado para a direita é porque o vento vem de direita. Mas isso é um fato desse exemplo que eu estou dando. Lembrando que a proa sempre vai contrária ao vento. Então se o vento vem de direita, a proa vai para a direita também, né? Ela vai brigar com esse vento. Então, se a proa está para a direita, é porque o vento está de direita. O piloto está executando esta proa para poder seguir para o rumo desejado. Na teoria, a gente sempre está com o voo já corrigido. E por falar em voo já corrigido, se eu tenho o rumo e tenho a proa, a correção de deriva é o ângulo formado do rumo para a proa. Então, a correção de deriva é esse ângulo aqui, ó, de 30 para 36. De 30 para 36 tem quanto? Tem mais 6 graus de correção. Eu já consigo definir aqui, ó, que a minha correção de deriva é de 6 graus e que o vento ele é de direita. Sendo assim, eu já vou conseguir daqui a pouquinho traçar inclusive alguns dados aqui para você saber entender de onde vem esse vento. Eu já entendi que ele vem de direita. Ou seja, se a questão me falasse lá que o vento vem de 290 graus, já está errado. Se ela fala que o vento vem de 350, já está errado. Se ela fala que o vento vem de 230, já está errado, porque todos seriam ventos de esquerda, né? Então, já não vale mais
você já consegue até eliminar algumas questões observando esse princípio básico aqui, né? Bom, e agora eu vou dar aqui VA e VS. O exercício tem que te fornecer a velocidade aerodinâmica, que é o planejamento, e a velocidade real de deslocamento, que é a velocidade de solo, a VS. E com isso, de novo, agora é para esse exemplo meu, observem que a VS é maior do que a VA. E o que isso quer dizer? Que o vento ele vem de cauda, né? O vento influencia na VS. Então, para a VS ser maior, é porque esse vento ele é de cauda, então ele está me empurrando. Se a gente for parar para analisar, eu já sei que esse vento é de direita e de cauda. Se eu fizer aqui uma divisa aqui de quadrantes de 90 graus, então observem que eu já sei que esse vento ele vai vir de uma dessas regiões aqui, ó. Ele não pode vir muito de qualquer outro lugar, porque o que eu fiz aqui, ó? Eu dividi a trajetória, como a minha aeronave está indo para o rumo 30, se eu somar 30 com 90, vai dar quanto? Vai dar 120. Então esse aqui seria o través da aeronave. 120 com mais 90 vai dar 210. Então esse é o quadrante aqui do vento de cauda e de direita. Porque aqui já seria esquerda, esse quadrante aqui seria esquerda, e todo esse quadrante aqui seria vento de proa. Conseguem visualizar isso aqui? Então, ó, todo esse quadrante que eu desenho, deixa eu apagar tudo para facilitar. Todo esse quadrante aqui é o quadrante do vento de direita e de cauda. Esse quadrante aqui que vai de 121 graus, porque 120 seria o través perfeito, né? Até 209 graus, porque 210 já seria a cauda perfeita também, né? Então, ó, esse quadrante aqui, o vento vai vir de um desses lugares, de uma dessas regiões. Isso aqui já é importante para você, às vezes, conseguir matar uma questão entendendo ela só de malícia ali, às vezes você consegue resolver. Porque às vezes a questão na Alfa vai falar que o vento viria lá de 70, na Bravo vai falar que o vento viria de 340, na Charlie viria falar que o vento vem de 230, então já estaria tudo errado. E às vezes ele pode falar, o vento vem de 150, você já acerta daí. Agora, não adianta só ir por aproximação, porque a gente ainda tem 90 graus de possibilidade de onde vem esse vento. Me interessa saber de onde ele vem. E aí agora, para saber exatamente de onde ele vem, só mesmo com o computador de voo, não tem outra forma, tá? Então eu preciso, baseado nesses dados, entender a direção e a velocidade do vento. Vamos dar uma olhada então? Vou jogar lá no computador de voo para vocês como é que a gente faz isso aqui executando no computador de voo, tá? Então bora lá. Deixa eu abrir aqui para vocês o computador de voo manual e já vou mostrar para vocês o seguinte, ó. O vento, aqui é o nosso procedimento. Esse procedimento aqui, se você quiser anotar, é bem importante, tá? Que eu deixei um passo a passo bem facinho para vocês. Mas é super fácil. O que você vai fazer? Vamos seguir o passo a passo aqui para ficar fácil. Depois que você tiver esses dados plotados, porque nem sempre eles vão vir na sua cara igual esse exercício deu. Tá? Então, depois que você tiver esses dados plotados, você vai começar lançando a VS no Grumê. Qual que é a minha VS? 140. Então, eu vou lá no Grumê e coloco 140 no Grumê aqui, ó. Olha lá, Grumê no 140. Beleza? Depois, eu vou colocar o rumo verdadeiro no índice verdadeiro. Qual que é o rumo verdadeiro? Rumo verdadeiro aqui, 0,30. Então, o que eu vou fazer? Aqui no índice verdadeiro, vou colocar, olha lá, ó, 30 graus. Tentar ser o mais breve possível. Grumê na VS, rumo verdadeiro no True Index. Último passo que você vai fazer, ó, marcar com a caneta um ponto no valor da correção de deriva com a linha da VA. Então, mais 6 na linha do 130. Então, na linha do 130, mais é para a direita, menos é para a esquerda. Então, é mais 6. Então, 5, 6. Marcou o ponto aqui na linha da VA com a correção de deriva. Correção de deriva mais 6, marcado na linha do 130, que é a linha da VA, tá? E agora, girar o disco até essa marcação se alinhar com a faixa central para cima. O que isso quer dizer? Que eu vou girar esse disco de modo que essa bolinha venha para cima até se alinhar com a marca central. Aí está. Pronto. Um pouquinho. Aqui. Aqui. Beleza. O que acontece agora, pessoal? Se você quiser, para facilitar, você pode levar o Grumê para 100, para ficar fácil a leitura. Então, vamos levar o Grumê para 100 para ficar fácil a leitura. Ó. Pronto. Grumê em 100. Ok.
Por quê? O que marca no True Index, no índice verdadeiro, é a direção do vento, que está dando aqui 155, 6, 7, 8, 158 graus de direção do vento. E a força do vento é a diferença entre o grumê e o ponto marcado. Para que eu levei o grumê para cima? Para ficar fácil, porque o 100 é o 0. Então olha quanto está dando, ó, 15, 16, 17, 18. Então algo mais ou menos como 158 com 17, 158 com 18. Então olha lá, ó, 158 com 17. Achamos o nosso vento definido no nos nossos dados aqui. Então é bem facinho realizar esse procedimento, é um ponto grátis que tem ali na sua prova. É só treinar e por isso mesmo a gente deixou a lista de stand-by para vocês fazerem ali. Tá? Então o vento, observa como ele vindo de 158, vinha exatamente do quadrante que a gente tinha estimado. Ó, ele vem daqui, ó, quase de 160. Eu consigo, baseado nos resultados finais, rumo e proa, VA e VS, saber de onde vem o vento. Vem de cauda e de direita. E aí, com o computador de voo, eu consigo achar exatamente, mais especialmente de cauda e de direita, de 158 com 17 nós. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso terceiro caso do computador de voo. Espero que você tenha entendido. Só que antes da gente encerrar, vou mostrar para vocês a lista que eu preparei que está aqui, ó. Então a listinha aqui você vai baixar na descrição do vídeo. Não esquecendo antes que para baixar a lista você precisa deixar a curtida no vídeo e o comentário aí, tá bom? Então deixa pra gente, ó. E eu vou responder uma questãozinha de ANAC que eu trouxe nessa lista aqui, que é a questão que eu até respondi lá no Café com ANAC da EAD, para não dar muito spoiler de outros para vocês. O gabarito tá aqui embaixo, tá? A lista, essa questão aqui vai ser a questão 6. Questão 6, essa questão 6 aqui. Não sei se é a 6 ou se é a 7. Vamos fazer essa 7, acho que é a 7. Então vamos aqui, ó. Vamos resolver a questão de número 7. Uma aeronave percorre 120 milhas náuticas em, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, 45 minutos, mantendo proa, bússola 60, TAS 150 e o rumo magnético 70. Aí ele dá mais alguns complementos e pede qual é o vento nessa situação. Primeiro caso que eu falei para vocês, tudo no computador de voo tem que ser em relação ao norte verdadeiro, tá? Então, se eu tenho aqui a proa bússola, a primeira coisa que tem que fazer é converter essa proa bússola para proa verdadeira. Como? Aplicando a fórmula, né? Pé de galinha. Proa bússola é a proa magnética, mais ou menos desvio de bússola. Então, óbvio, você tem que dominar o pé de galinha para entrar nos exercícios desse aqui, né? Então, proa bússola é 60. É a proa magnética, o desvio de bússola aqui está menos 5, ele passa mais 5, então 60 mais 5, a minha proa magnética vai ser 65. Aí a proa magnética, a proa verdadeira, mais ou menos DMG. Então 65 que eu achei ali é a proa verdadeira, mais 10, e a proa verdadeira é 65 menos 10. Aqui eu vou fazer mais rápido, porque esse aqui é pé de galinha, tá, pessoal? Então eu não vou ensinar pé de galinha aqui para a gente não mudar o foco da aula, tá? Então a proa verdadeira achei. E o rumo verdadeiro, porque eu tenho ali o rumo magnético. A gente sabe que o rumo magnético é eu pegar o rumo verdadeiro somado ou diminuído da declinação. Então fica 70 igual ao verdadeiro e a declinação é mais 10, passa menos, joguinho de sinal, então 70 menos 10, que vai dar 60. Tá? Então aqui eu fiz as duas conversões para verdadeiros, porque o vento é sempre verdadeiro. A primeira coisa foi achar os rumos verdadeiros e a proa verdadeira, rumo e proa verdadeira, né? Outra coisa que a ANAC geralmente vai fazer com você, em vez de dar a VA ele tem que dar porque é planejada, né? 150 nós. Mas em vez de dar a VS, ele te esconde a VS em um dado que é distância por deslocamento. Ora, se eu percorro 120 milhas náuticas em 45 minutos, e eu quero saber a minha velocidade real, quantas milhas náuticas eu percorro por hora em 60 minutos. Então você vai fazer uma regrinha de 3, 60 vezes 120, dividido por 45, 160 nós. Essa é a minha VS. Observem como eu achei alguns dados que estavam omissos, como a VS, que ele não me entregou, mas ele mascarou ela aqui,
e o rumo verdadeiro e a proa verdadeira que ele mascarou aqui dentro de proa bússola e rumo magnético. Porém, com os complementos, eu encontrava os verdadeiros. Né? Agora, se você parar para ver, eu tenho toda a estrutura que eu precisava. Eu tenho rumo, que é... Quanto é o meu rumo? 60. Eu tenho proa, que é 55. Eu tenho a correção de deriva, que é do rumo para proa. Do 60 para 55, menos 5. Né? Voltando. Correção de deriva é do rumo para proa. Eu tenho VA, que é de 150 nós. E eu tenho VS, que é de 160 nós. Agora, com esses valores, eu acho o vento. Então, bora aqui no vento, que é... Vamos fazer o procedimento. Primeira coisa, VS no grumê, 160 no grumê. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Deixa eu resetar aqui. Resetei? Não resetou, não. Vamos voltar aqui, ó. VS no grumê, no 160. Então, tá aqui, ó. 160 aqui é a minha VS. Vou lançar o rumo aqui acima, que é 60, no True Index. E agora marcar um ponto na linha da VA com a correção de deriva. A VA é 150, com a correção de deriva menos 5. Então aqui no 150, menos 5, lanço o ponto. Gira para cima. Olha o tanto que é prático. Estou fazendo rápido para vocês verem o quanto que é prático. Mas vocês podem pausar e mandar no comentário se ainda ficou alguma dúvida, tá? Levo o grumê para cima para facilitar a leitura. Levei. Tá um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima aqui. O que aparecer... No True Index é a minha direção do vento, 291 mais ou menos, e o ponto vai parar na linha da velocidade do vento, que é 15, 16, 17. Então 291 graus com 17 nós, 291 graus com 17 nós, eu achei 292 graus com 16 nós. Margenzinha de erro normal, de computador para computador, fácil, ganhamos um pontinho, questãozinha de ANAC, essa questão 7. Você desce lá no gabarito, o gabarito dela é alfa, realmente, tá vendo? Então fica aí para vocês treinarem. Bom treinamento para todos vocês. Tá aqui o Comandante Dantas na escuta.